o seguinte, a educação não é prato pronto. Como é que é? Alguns pensam que a educação é igual receita de bolo, receita de uma comida. Hoje eu vou dar a minha aula. Então está aqui a receita, me preparei. Não, a educação não é isso. Sim, o professor precisa fazer seu planejamento. Sim, o professor precisa estudar. Sim, o professor precisa preparar a sua aula. Só tem um detalhe. A educação, ela não é um trilho de trem. Ela é uma trilha que todo dia o professor vai construindo essa trilha. Porque a cada nova aula, com os mesmos conteúdos, eu encontro na minha frente novos personagens. Imagine você, professor que está me vendo, que dá a mesma aula, do mesmo conteúdo, a vida toda, e no dia de hoje você vai dar essa mesma aula como sempre deu. Essa é a primeira vez que você vai dar essa aula. Você se engana pensando que já deu essa aula 20 vezes. Sabe por quê? Porque ali na frente, pela primeira vez na história, está ali o João Manuel da Silva, que vai assistir contigo essa aula. E quem sabe, se você for um professor do século XXI, você deixa o João Manuel da Silva fazer pergunta na hora que ele quer fazer. E quem sabe, essa pergunta, que nunca ninguém fez, vai fazer com que você mude a sua maneira de dar aula, a sua maneira de ter esse enfoque nesse conteúdo. Por isso que eu digo que educação não é uma receita, não é um prato pronto. Ela todo dia é concebida. Logo, ela não é pré-cozida ou pré-concebida. Ela é construída naquele momento, no aqui e no agora, com esses personagens que todos os dias mudam. Porque quando o estudante vai embora, ele vai embora da escola, mas ele não se aposenta da vida, e muito menos do aprendizado, e muito menos da escola. Quando ele volta no dia seguinte para ter aula contigo de um outro assunto, ele já volta melhor. Ele já volta com outras informações, com outras experiências de vida. Logo, mais um dia começa com uma educação que naquele momento do aqui e agora será construída. Repito, por mais que você tenha um planejamento. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de um querido amigo que ele fala nas suas palestras, que diz o seguinte, que um professor chegou em sala de aula e perguntou para um estudante, você sabe o que Mendes Sá fez? Diz esse professor que há 40 anos esse professor perguntava e ninguém sabia. Um belo dia, um estudante disse assim, eu sei o que Mendes Sá fez. Ele olhou para ele, como é que é? Meu amigo, há 40 anos eu dou aula. Nunca um estudante da série de vocês conseguiu responder essa pergunta e mais, nunca não conseguiu nem responder. Imagina você agora está dizendo que sabe o que Mendes Sá fez. Ele assim, sei, professor. Eu sei o que Mendes Sá fez. E ele perguntou, e o que fez Mendes Sá? Olha só, se o professor não tiver nesse momento humildade, se esse professor tiver arrogância pedagógica, esse professor não aprende. Sabe o que disse o estudante? Eu sei, professor. O Mendes Sá fez o possível. Aí, coisa linda! Ele acertou. Há 40 anos o professor faz a mesma pergunta. E agora, qual a nota vai dar para o estudante? Mendes Sá fez o possível, querido. Pois se Mendes Sá fez o possível e não necessariamente essa resposta está errada, eu acredito que você entendeu o meu conceito de errado, tá aí o professor, sem arrogância pedagógica, com humildade intelectual e de aprendizado, faz desse espaço um novo bolo, uma nova receita, uma nova educação. É o seguinte, a educação transforma. Aqui literalmente você viu, né? Um grande abraço e um beijo no coração.